assunto quadriláteros. Quadrilátero é a definição dada a todo polígono que tem 4 vértices, 4 lados, 2 diagonais e 4 ângulos internos. Nesse quadrilátero do exemplo, nós temos os vértices A, B, C, D, os lados AB, BC, CD e DA, os ângulos internos A, B, C e D. E aqui uma informação importante. No triângulo, nós vemos que a soma dos ângulos internos é igual a 180. No quadrilátero, a soma dos ângulos internos é sempre igual a 360 graus. E 2 diagonais. Nesse caso, as diagonais AC e BD. Os quadriláteros são divididos em 3 grupos. O grupo dos paralelogramos, o grupo dos trapézios e o grupo dos trapezoides. Os paralelogramos são todos os polígonos quadriláteros que possuem lados opostos paralelos, diagonais que se cruzam no ponto médio e ângulos opostos congruentes. Com essas características, nós temos o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. Aí, atenção, a palavra paralelogramo é nome de um grupo e é nome de uma figura. A mesma palavra indica 2 conceitos diferentes. Em um caso, ela se refere a um grupo de figuras que tem mesma propriedade, é o grupo dos paralelogramos, mas também se refere a uma figura específica, chamada paralelogramo. Outro grupo é o grupo dos trapézios. Trapézios são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Então, você tem 2 lados paralelos e 2 lados que não são paralelos. As diagonais do trapézio não se cruzam no ponto médio. Elas vão se cruzar em pontos aleatórios. E os trapézios podem ser classificados de 3 maneiras diferentes: trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. E por último, os trapezoides. Trapezoide é todo quadrilátero que não possui nenhum lado paralelo ao outro. Não existe paralelismo no trapezoide. Vamos começar a ver as propriedades de cada uma das figuras. Primeiro, os polígonos que são classificados como paralelogramos. Além das características de todos os paralelogramos, que são lados opostos, congruentes e paralelos, ângulos opostos, congruentes e diagonais se cruzando no ponto médio, cada uma das figuras tem suas propriedades exclusivas. Então, começando aqui com quadrado e losango. Quadrado e losango são 2 figuras que geram algumas confusões. O losango não é um quadrado em uma posição diferente. Losango é uma figura diferente do quadrado. E vamos ver aqui quais são as semelhanças e diferenças entre quadrado e losango. O quadrado possui 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados de mesma medida. O losango também. Os 4 lados do losango têm a mesma medida. Então, reparem aí, 4 lados de mesma medida, 4 lados de mesma medida. A primeira diferença entre quadrado e losango é que o quadrado possui 4 ângulos internos de 90 graus, enquanto o losango possui 4 ângulos internos diferentes de 90 graus. Essa é a grande diferença entre as 2 figuras. No losango, os ângulos opostos são congruentes. Então, nós temos 2 pares de ângulos congruentes, mas sempre diferentes de 90 graus. As diagonais do quadrado são congruentes e perpendiculares entre si.
Repare, as duas têm exatamente a mesma medida. Já as diagonais do losango têm medidas diferentes, mas também são perpendiculares. Agora vamos fazer uma comparação entre retângulo e paralelogramo. Retângulo possui lados opostos, paralelos e congruentes. Da mesma maneira que o paralelogramo. São dois pares de lados paralelos e congruentes, 2 a 2. Ok? Assim como entre o quadrado e o losango, entre o retângulo e o paralelogramo, a principal diferença diz respeito aos ângulos internos. O retângulo tem 4 ângulos internos de 90 graus, enquanto o paralelogramo possui 4 ângulos internos diferentes de 90 graus e os opostos congruentes. As diagonais do retângulo são congruentes, mesma medida. Enquanto as diagonais do paralelogramo são diferentes. Reparem, a diagonal vermelha é bem menor que a diagonal verde. Agora as propriedades dos trapézios. Os trapézios possuem apenas 2 lados opostos paralelos. E nós chamamos esses 2 lados de base. Então, todo trapézio tem uma base maior e uma base menor. E os trapézios são classificados em trapézio retângulo, trapézio isósceles e trapézio escaleno. Vamos lembrar um pouquinho sobre essas classificações. O trapézio retângulo, assim como o triângulo retângulo, possui ângulos de 90 graus. Então, vamos ver aqui, um dos lados não paralelos do trapézio é perpendicular às duas bases. Repare que o lado vermelho é perpendicular à base maior e à base menor. Dessa maneira, o trapézio retângulo possui 2 ângulos retos, 2 ângulos de 90 graus. Trapézio isósceles. No trapézio isósceles, os lados que não são paralelos, esses 2 lados destacados em vermelho, têm a mesma medida, são congruentes. Com isso, as suas diagonais também serão congruentes. E os ângulos da base maior e da base menor são iguais também. No trapézio escaleno, assim como no triângulo escaleno, não existe congruência. Então, lados, ângulos e diagonais são diferentes. E por último, os trapezoides. Todo quadrilátero que não possui lados paralelos, nós vamos chamar de trapezoides. Então, são figuras, quadriláteros que não possuem lados paralelos. Os quadriláteros se dividem em 3 grupos: o grupo dos paralelogramos, o grupo dos trapézios e o grupo dos trapezoides. Todo paralelogramo possui 2 pares de lados paralelos e pertence ao grupo dos paralelogramos: o quadrado, o retângulo, o losango e o paralelogramo. Trapézios possuem apenas um par de lados paralelos. Classificam-se em retângulo, isósceles e escaleno. E os trapezoides não possuem lados paralelos. Ok? Tchau, tchau!